Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel, o rei do entretenimento. Capítulo 229. Acordei sobressaltada, sentindo uma sensação quente e úmida entre as minhas pernas. Pescando para espantar o sono, olhei para baixo e vi a cabeça de Ana aninhada entre elas, balançando para cima e para baixo como se sua vida dependesse disso. Porra, gemi tomado por um prazer indescritível enquanto ela puxava meus testículos, me levando ao clímax com uma facilidade impressionante. Eu poderia tê-la avisado sobre meu iminente orgasmo, se não tivesse descoberto o quão perversa ela era na cama na noite passada. Acariciei suavemente sua cabeça enquanto ela se afastava e limpava o canto da boca com o antebraço. Ela estava divina, com seus cabelos escuros caindo em cascata sobre os ombros. Seus seios firmes e naturais eram perfeitamente emoldurados por sua cintura fina e bumbum avantajado. Você é linda, eu disse com total sinceridade antes de puxá-la para cima de mim e lhe dar um beijo apaixonado nos lábios. Enquanto minhas mãos deslizavam por suas costas e se acomodavam em suas bochechas redondas, ela interrompeu o beijo. Pare aí mesmo. Não vou fazer isso de novo. O quê? Perguntei inocentemente, puxando seus quadris para mais perto. Ela revirou os olhos e balançou a cabeça. Estou toda dolorida. Você me deixou exausta ontem à noite. Sem falar que tenho um voo de volta para Los Angeles daqui a algumas horas. Preciso me arrumar. Você não precisa ir, lembrei-a. Posso fazer outros arranjos para você, se for isso que você quer. Não quero complicar as coisas. Nenhum de nós está procurando um relacionamento. Não quero me agarrar a você como um espírito maligno. A franqueza de Ana foi bastante revigorante e apreciada. Quando a trouxe aqui ontem, a primeira coisa que ela deixou clara foi que não estava procurando nada sério, apenas sexo. Algo que eu tive o maior prazer em proporcionar. Se você precisa ir, espere só um instante. Me desvencilhei dela e caminhei, ainda completamente nu, até a porta do quarto, onde um dos meus funcionários havia pendurado um envelope na maçaneta externa, conforme minhas instruções. Abri a porta entreaberta e peguei o envelope. Ana assobiou atrás de mim enquanto eu me inclinava para fora. Caramba, que bunda! Você tem um bumbum melhor que o meu. Eu sorri de volta. O segredo está nos agachamentos. Voltei para ela com o envelope e lhe entreguei uma caneta. Aqui, assine este documento, por favor. Era o acordo de confidencialidade que minha equipe jurídica havia preparado naquela manhã. Prevendo como a noite poderia se desenrolar, mandei uma mensagem para Bob pedindo que ele o redigisse, e ele cumpriu o prometido como sempre. Isso é mesmo necessário? Perguntou ela depois de dar uma olhada rápida. O consentimento para o vídeo que eu dei ontem não foi suficiente? Antes que eu pudesse responder, ela já tinha assinado e me devolvido. Bob, chefe da minha equipe jurídica, já havia me lembrado mais de uma vez da importância de acordos de confidencialidade à prova de falhas, especialmente quando se tratava de encontros casuais. Depois de várias discussões longas, elaboramos uma estratégia em 2 etapas para lidar com qualquer possível consequência negativa decorrente da minha vida sexual. Primeiro, a garota precisa dar seu consentimento em vídeo. Isso porque nem sempre tem um contrato pronto, mas sempre tem o meu celular. Mais tarde, ela também precisa assinar um acordo de confidencialidade, que vai além da mera confidencialidade. Nele, fica claro que ela reconhece que esse encontro não resultará em nenhuma oportunidade de emprego jamais. Inclui até uma série de outras cláusulas, coisas como contracepção e o que aconteceria caso o encontro resultasse em uma gravidez. A maior parte é apenas uma formalidade legal, destinada apenas aos piores cenários. No começo, achei um pouco tedioso gravar um vídeo de consentimento antes de cada encontro sexual, ainda mais durante aquelas férias com meus amigos antes das filmagens de O Cavaleiro das Trevas. Aquela viagem foi muito louca para que algo não vazasse eventualmente, apesar dos acordos de confidencialidade assinados. Mas é sempre melhor prevenir do que remediar. Guardei o documento assinado no meu armário antes de me deitar na cama sem pressa. Então, o que você vai fazer hoje? Perguntou Ana depois de se vestir. Estou livre por enquanto, mas tenho algumas entrevistas agendadas para mais tarde para o meu próximo programa de TV, respondi. A estreia é neste domingo na BBC One, no Reino Unido, e na HBO nos Estados Unidos. Disse ela pensativa. Ainda estou um pouco surpresa que você aceite fazer televisão, considerando o ponto em que você está na sua carreira. Meu agente me proibiu terminantemente de aceitar papéis na TV além de participações especiais. Ele diz que eu não vou me tornar uma estrela se tiver um papel fixo em uma série. Então seu agente é um tolo, retruquei. Um papel principal na televisão é muito melhor do que um papel coadjuvante no cinema. Se ele não entende isso, talvez seja a hora de você procurar um novo agente. Ana pareceu genuinamente surpresa com a minha franqueza e pareceu estar considerando a questão seriamente. Além disso, estou fazendo essa série para reinventar minha imagem. Disturbia, Superbad, The Night Of e DD me interrompi antes de revelar demais. Outro filme que tenho em vista. Esses 4 projetos foram escolhidos especificamente para mostrar minha versatilidade como ator. No fim das contas, não me importo com o formato. Se eu gostar do projeto, provavelmente vou participar. Ana ergueu uma sobrancelha. Então, se você tivesse outra chance no teatro, você faria isso de novo? Dei de ombros. Provavelmente. Contanto que a peça ou musical seja bom o suficiente para os meus padrões. Ela assentiu com a cabeça, seu olhar vagando até meu corpo ainda nu. Você não acha que deveria se vestir? Não. Provavelmente vou dormir mais um pouco. Afinal, está em a minha casa e eu gosto de dormir nua.
Pisquei para ela antes de pegar Troy Jr. de brincadeira. Você é mais do que bem-vindo para se juntar a mim. Eu poderia ficar sozinha quando você não estivesse aqui. Haha, boa tentativa, ela sorriu, afastando-se. Vou voltar para o hotel para pegar minhas coisas. Desanimei. Tudo bem. Vou chamar um dos meus motoristas para te levar de volta. Evan estava frustrado enquanto encarava a bagunça chamada Crepúsculo à sua frente. Quando concordou em trabalhar na série de filmes, não esperava encontrar tantos problemas. O maior deles, claro, era Troy. Seu irmão superstar jamais admitiria, mas se ele tivesse se esforçado mais para fazer de Crepúsculo um bom filme, em vez de apenas fazer Crepúsculo, o filme poderia ter sido muito melhor. Não faz sentido adicionar um filtro azul, argumentou Evan pela enésima vez. Fica muito melhor sem essa lembrança constante do mundo frio e sem vida dos vampiros. Estamos fazendo uma história de amor, Catherine, não um filme de terror angustiante. Toda história de amor precisa de calor. Catherine Hardwicke, a diretora com quem ele estava em conflito, finalmente fechou os olhos, claramente tentando refletir sobre o assunto. Me apoia aqui, Tobias, disse Evan, virando-se para o produtor principal do filme. Para ser sincero, gosto das duas versões, respondeu Tobias. Mas concordo com Evan, o filtro azul deixa a imagem com um aspecto muito frio. Queremos o calor dos tons de amarelo e vermelho na história. Muito bem, você me convenceu, Catherine finalmente cedeu. O que Troy acha disso? Tobias e Evan trocaram um olhar rápido antes de Evan mentir com naturalidade. Foi ele quem me pediu para mudar. Mostrei a ele algumas imagens quando voltei para casa na semana passada, e ele disse que precisavam de correção. No momento em que o nome de Troy surgiu na conversa, a hesitação de Catherine evaporou. Desde que Troy visitará o set e colocará Robert Pattinson no caminho certo, ela se tornará fã, não de sua atuação ou canto, mas de seu instinto para a produção. Certamente não atrapalhava o fato de ele já ter ganhado um Oscar pela produção de um filme tão aclamado quanto As Vantagens de Ser Invisível, onde ele havia trabalhado ao lado de Tobias. Depois do que pareceu uma eternidade, eles finalmente encerraram o dia na sala de edição. Ufa, Tobias soltou um suspiro pesado assim que Catherine saiu. Ainda bem que acabou. Não me entenda mal, Catherine é uma boa diretora. Mas ela precisa entender que não estamos fazendo um filme aclamado pela crítica. Porque ela simplesmente não aceita que estamos criando um filme comercial brega e abraça isso. Mulheres, declarou Evan sabiamente, fazendo Tobias soltar um resmungo. Se esses dois filmes forem tão bem-sucedidos quanto Troy espera, teremos muito trabalho pela frente para o terceiro. Catherine já deixou bem claro que não vai voltar. É claro que Evan já sabia disso. Aliás, ele ficou feliz que Catherine tivesse decidido se afastar depois de dirigir Crepúsculo e Lua Nova em sequência. Aparentemente, ela já estava saturada da franquia. Desde que ouviu isso, uma ideia não saía da cabeça de Evan. Se a série realmente se tornasse o sucesso que eles esperavam, talvez, não. Ninguém permitiria isso. Ele era muito inexperiente. Terra chamando Evan. Tobias acenou com a mão em frente ao rosto. Um tostão pelos seus pensamentos? Não é nada, disse Evan, despreocupadamente. Só uma ideia maluca. Pensei que talvez pudesse assumir o papel da Catherine se acabarmos fazendo um terceiro filme, mas com certeza o Troy não permitiria isso. Tobias permaneceu em silêncio por alguns instantes, assentindo lentamente como se estivesse considerando seriamente a proposta. Na verdade, não é uma má ideia. Você é ótimo em edição e junção de cenas, seu instinto para a câmera é excelente e ouso dizer, até melhor que o da Catherine em alguns aspectos. Mas o mais importante de tudo é que você conhece a produção como a palma da mão. Os olhos de Evan se arregalaram. Sério? Sim, Tobias assentiu. Se algum dia chegarmos ao ponto em que Troy aprovar um terceiro filme, com certeza vou te recomendar como minha escolha. Evan apenas assentiu, atordoado. Ele conhecia Troy. Se Tobias garantisse por ele, Troy jamais negaria a Evan a oportunidade de finalmente fazer sua estreia em um longa-metragem. Agora tudo dependia de se os dois primeiros filmes arrecadariam o suficiente para justificar um terceiro. Quando ele se levantou para sair, Tobias o deteve. Espere. Eu queria sua opinião sobre algo. Evan se virou. O quê? O Benji tem me enviado alguns roteiros que ele gosta. Como Troy está ocupado com seu projeto ultra secreto, eu tenho cuidado dele, e o Benji acabou de me enviar um que eu acho ótimo. É uma série de TV, não algo que o Troy estrelaria, mas algo que a Fênix poderia produzir. Evan olhou para ele confuso. Desde quando Troy ficou ambicioso o suficiente para produzir programas de TV para outra pessoa? Não faço ideia, admitiu Tobias. Ele mencionou algo sobre criar uma biblioteca de streaming online, mas a ideia toda parece um pouco fantasiosa. De qualquer forma, acabei de ler o episódio piloto e as notas do criador sobre possíveis enredos futuros. Eu adorei. Evan pegou o roteiro de Tobias e deu uma olhada no título, Breaking Bad. Jonathan Ross sentou-se à minha frente com um grande sorriso no rosto. É tão bom te ver de novo, Troy. Obrigado por me receberem, eu disse cordialmente. O que está acontecendo na sua vida? Quando você voltou dos Estados Unidos? Já faz alguns dias, respondi sinceramente. Adoro Los Angeles, mas Londres é meu lar, então sempre voltarei. A plateia explodiu em aplausos estrondosos. Acenei para eles até o barulho cessar. Então, é uma grande semana para você, continuou Jonathan. Você não só tem um filme para estrear, Superbad, que é hilário, aliás, como também tem uma série de TV passando na BBC 1, onde você é suspeito de matar uma garota com quem você dormiu.
Me diga, como você passa de uma comédia sexual obscena para um suspense? Essa foi uma boa pergunta, considerando que eu filmei os dois projetos com poucos dias de diferença. Ambos os papéis tiveram seus próprios desafios, respondi. Foi a minha primeira vez fazendo uma comédia completa, e a reação do público foi incrível. Você merece, disse Jonathan sinceramente. E quanto a The Night Of? Normalmente, pessoas na sua posição não se envolvem com séries de TV. O que te levou a aceitar esse papel? Adorei o roteiro, respondi com naturalidade. Quando o criador da série, Peter Moffat, me apresentou o projeto, nem precisei assistir ao primeiro episódio, eu já sabia que tinha que participar. Cada cena, cada personagem tinha tanta profundidade. Como ator, sempre quis explorar um papel com mais detalhes, algo que nem sempre é possível em um filme de 2 horas. Jonathan assentiu com a cabeça. Mas você não tem essa oportunidade com Harry Potter? Na verdade, não. Fiz o primeiro filme quando tinha 10 ou 11 anos, e agora nem consigo entender algumas das escolhas de atuação que fiz naquela época. Toda vez que assisto, sinto vergonha da minha voz jovem e estridente. Com essa série, pude vivenciar toda a jornada do bem ao longo de alguns meses, e foi uma experiência incrível. Jonathan assentiu com ar sábio antes de se inclinar para a frente. Eu vi os 2 primeiros episódios e preciso perguntar, você realmente matou aquela garota ou não? Eu ri. Bem, eu certamente não matei ninguém. Quanto ao meu personagem, você terá que assistir a série até o final para descobrir. É exatamente isso que farei, prometeu Jonathan, antes de se virar para a plateia. A série The Night Of estreia neste domingo na BBC One. Não percam, é um dos melhores suspenses que vocês verão nos últimos anos. A plateia irrompeu em aplausos e vivas pela última vez quando me levantei. Era uma participação rotineira em um talk show. A essa altura, eu já estava tão acostumado com aquele ambiente que conseguia realizá-lo no piloto automático. Depois de trocar algumas palavras com Jonathan, fui até um pequeno grupo de fãs que esperavam para me conhecer. Gostava de pensar que não os mimava demais, mas a maioria deles já sabia que eu costumava ficar para trás, pelo menos para cumprimentá-los. Pensei que seria apenas mais um encontro informal. Mal sabia eu o quão enganado estava. Troy, gritou uma mulher de cerca de 45 anos. No instante em que vi seu rosto, paralisei. Uma dor aguda surgiu em minha cabeça, piorando a cada segundo que passava enquanto a encarava. Se pensar nela sempre fora difícil, estar em sua presença era pura tortura. 1 milhão de perguntas passaram pela minha cabeça, mas antes que eu pudesse formular uma única, ela me desconcentrou ainda mais. Você poderia autografar uma foto para mim, por favor? Minha filha é sua maior fã. A expressão no rosto dela dizia tudo. Ela não queria causar um escândalo ali na frente de todos. Com as mãos trêmulas, peguei a fotografia dela. Na foto estavam 3 pessoas. A própria mulher, um homem com o braço em volta dos ombros dela e uma menininha de 4 ou talvez 5 anos, em pé entre eles, com um sorriso doce. Ela tinha os mesmos olhos verdes que eu e era estranhamente parecida comigo quando criança. A única diferença notável era o cabelo, ruivo vivo, igualzinho ao do homem na foto, provavelmente o pai dela. Ao olhar para o rosto sorridente de Carla, um pensamento gritou na minha cabeça. Meu Deus, eu tenho uma irmã. Mas antes que eu pudesse processar isso mais a fundo, a dor de cabeça se transformou em algo insuportável. Você está bem, Troy? Perguntou Carla com preocupação na voz enquanto observava o filho agarrar a testa como se estivesse lutando contra uma forte enxaqueca. Um pequeno fio de sangue escorreu de seu nariz e então, de repente, intensificou-se, e toda a parte inferior do seu rosto ficou vermelha. Ela nem teve tempo de reagir. Nesse exato momento, Troy cambaleou e caiu no chão. Carla gritou como se estivesse sendo assassinada, e ela não foi a única. Vários fãs de Troy que estavam logo atrás dela gritaram de medo com a cena horrível que acabavam de presenciar. Mas antes que ela pudesse dar um passo em direção a ele, sua equipe de segurança entrou em ação, empurrando a multidão para trás e formando um círculo de proteção ao seu redor. Um dos seguranças se ajoelhou ao lado de Troy, verificando seus sinais vitais. Chamei uma ambulância, gritou uma garota que estava por perto, com a voz trêmula. Espero que ele esteja bem. Então ela começou a soluçar. Carla também não estava muito melhor. Quando a ambulância chegou, o sangramento havia parado, mas Troy ainda não havia recuperado a consciência. Capítulo 230. Eu estava sentado no carro, brincando com meu avião de brinquedo. Nesse instante, um avião semelhante cruzou o céu em alta velocidade. Uau! Exclamei, feliz. Você viu isso, mãe? Perguntei à minha mãe, que estava dirigindo. Sim, eu fiz, respondeu ela secamente. Ela só estava tendo um dia ruim, provavelmente um mês ruim. Desde que papai se foi, ela chorava muito. Eu também chorava, mas nunca demonstrava para ela. Papai tinha me pedido para ser o homem da casa, e um homem nunca chora na frente de ninguém. De repente, o carro parou no meio de uma ponte. Espere aqui, está bem? Disse a mãe. Assenti com a cabeça obedientemente. Ela me olhou demoradamente no rosto antes de sussurrar, eu te amo, Troy. Eu também te amo, mamãe, eu disse animadamente. E então ela se foi. Esperei, e esperei, e esperei. Mas ela não voltou. Foi só cerca de 1 hora depois que alguém me encontrou trancado no carro e chamou a polícia. A policial que me acompanhou até o escritório de proteção à criança foi gentil. Aparentemente, os casos de suicídio aumentaram drasticamente nos últimos anos. Na época, eu não entendia o que significava suicídio. Mas logo entendi.
Troy, estes serão seus novos pais, disse a gentil senhora que havia sido designada como minha assistente social, sorrindo para mim. O casal que supostamente seriam meus novos pais parecia rico, ou pelo menos suas roupas davam essa impressão. Os primeiros meses da minha nova vida foram maravilhosos. Senti falta dos meus pais biológicos, mas com o tempo me acostumei com a mudança. Eu não deveria ter feito isso. Meus novos pais, Richard e Patricia Summers, eram uns babacas pretensiosos. Eles acabaram se afeiçoando a mim à sua maneira peculiar, e eu a eles, mas a verdade é que eu escolheria meus pais biológicos em vez deles, sem pensar duas vezes. Eles não eram realmente ricos, mas gostavam de se apresentar como se fossem. Usavam réplicas impecáveis de roupas de grife, dirigiam carros de luxo usados e alugavam uma casa de alto padrão. Até hoje não sei como conseguiam bancar tudo isso. Os pais de Richard já haviam sido ricos, mas perderam tudo por causa de decisões comerciais ruins. Tanto Richard quanto Patricia tinham diplomas em finanças pela London School of Economics. Eles poderiam facilmente ter conseguido empregos como corretores da bolsa ou até mesmo banqueiros de investimento. Patricia chegou a afirmar que planejava seguir essa carreira, mas Richard tinha aspirações maiores. Ele queria ser gestor de fundos para a elite londrina. Para isso, precisavam ter acesso a pessoas ricas o suficiente para investir sua fortuna com ele. Foi aí que eu entrei na história. Me adotar foi mais uma tentativa deles de se apresentarem como filantropos e generosos. Mas mesmo assim, eles tinham critérios. O único motivo pelo qual me escolheram foi porque, nas palavras da própria Patricia, eu era a criança mais fofa e que falava melhor de todas, considerando minha idade. Desde o início, fui treinado pelos dois para ser amigável e fazer amizade com os filhos das pessoas que eles esperavam convencer a investir em seu fundo. Estudei em uma das melhores escolas particulares de Londres, onde era incentivado a visitar as casas dos meus colegas o máximo possível. Você não vai acreditar, eu disse animado. Mamãe e papai me levaram para Dubai. Lá conhecemos um sheik que nos levou para um passeio de camelo. Depois, pegamos um jato particular para o Vaticano, onde conhecemos o Papa. Ele era muito legal. E então fomos para a Índia, onde andamos de elefante. Meus dois amiguinhos, Miles e Tina, ouviram com atenção absoluta enquanto eu contava histórias mirabolantes sobre todas as coisas incríveis que supostamente fizemos durante as férias. Claro que nada disso era verdade. Mas esse era o roteiro que me deram, então foi isso que eu representei. Nossa, sua vida é muito legal, Troy. Eu sorri. Bem, tudo isso graças ao fundo que o papai administra. Ele ganha muito dinheiro com isso. Enquanto isso, o pai de Miles e Tina ouvia tudo às escondidas, ao fundo. Exatamente como eu havia ensinado. É óbvio que quando o encontro estava chegando ao fim e Richard veio me buscar, o pai de Miles e Tina quis falar com eles sobre o fundo. Eles falaram longe de nós, crianças, mas quando estávamos voltando para casa, Richard estava com o maior sorriso no rosto. A partir daí, as coisas começaram a melhorar para nossa família. Era a época do boom financeiro, e as ações de tecnologia estavam disparando. Richard havia investido pesado em uma ação chamada Yahoo, entre outras, e à medida que seu portfólio crescia, a confiança dos investidores também aumentava. Não estávamos apenas fingindo ser ricos, Richard e Patricia me compravam tudo o que eu queria. Chegamos até a fazer viagens de verdade, das quais eu podia me gabar para os meus amigos. Quando meu melhor amigo Mark disse que seus pais estavam pressionando-o para entrar na Escola Real de Balé, pedi aos meus que me matriculassem também. Sim, fizeram. Os anos seguintes foram muito divertidos. A vida voltou a uma certa normalidade. Mas, como se costuma dizer, era a calmaria antes da tempestade. A bolha da internet estourou no início do século XXI, e Richard não foi inteligente o suficiente para vender seus investimentos enquanto ainda tinha a chance. Onde diabos está meu dinheiro? Gritou um homem furioso, puxando a gola da camisa de Richard. Calma, Raul. Está tudo sob controle. E lembre-se, há uma criança presente, disse Richard, gesticulando em minha direção. O homem pareceu se acalmar um pouco quando me viu prestes a chorar, mais uma atuação que me pediram para encenar para os investidores. Você vai receber todo o seu dinheiro de volta, garantiu Richard. Posso fazer isso acontecer em uma semana, mas sugiro que espere. Os mercados estão em baixa histórica agora. Vamos nos recuperar mais fortes do que nunca. Tenho certeza disso. Richard era muitas coisas, mas a característica que mais se destacava era seu carisma. Ele tinha uma habilidade mágica para convencer qualquer pessoa a fazer o que ele queria. E foi exatamente isso que aconteceu desta vez também. Os investidores se acalmaram. E em vez de retirarem seus investimentos, dobraram a aposta. Por mais 2 anos. Ainda me lembro daquele dia com clareza. Era uma semana depois do meu 14º aniversário quando a polícia invadiu nossa casa com mandados de prisão para Richard e Patricia, que por coincidência, estavam ausentes. Alguns dias antes, eles haviam me dito que iriam fazer uma viagem de negócios e que deixariam nossa empregada doméstica cuidando de mim. Eles nunca mais voltaram à Grã-Bretanha. Últimas notícias, o maior esquema Ponzi da história britânica foi descoberto. Richard e Patricia Summers, 2 gestores de fundos renomados em Londres, fugiram com 87 milhões de libras esterlinas de investidores. Eles deixaram para trás seu filho adotivo de 14 anos, que supostamente foi cúmplice do crime, chegando ao ponto de convencer os pais de seus colegas de classe a investir no fundo da família. Foi aí que minha vida desmoronou, completamente.
Todos os meus antigos amigos começaram a me evitar, convencidos pela conclusão da polícia de que eu sabia do esquema Ponzi o tempo todo. Eu não sabia. Eu realmente acreditava que meus pais adotivos eram gestores de fundos legítimos, mas ninguém acreditou em mim. Eles me rotularam como criminoso e vítima, alegando que eu havia sido aliciado desde jovem para participar do crime. Em certa medida, isso era verdade, mas convenientemente ignoraram o fato de que eu não sabia que era um crime. Como castigo, levaram tudo. A casa dos meus pais, os carros deles, todos os bens deles, e tudo o que eu tinha. Até mesmo itens pessoais como meu computador e meus brinquedos, porque aparentemente tinham sido comprados com dinheiro roubado. Como não demonstrei nenhum remorso, ou seja, recusei-me a admitir culpa, fui enviado para um reformatório. Era uma espécie de orfanato, mas especificamente para crianças consideradas inadequadas para lares adotivos. Tinha horários de recolher rigorosos, 3 anos de serviço comunitário e um programa de reabilitação juvenil para concluir antes de completar 18 anos. O defensor público que me foi designado disse que a única razão pela qual fui condenado foi porque Richard e Patrícia fugiram. Se eles tivessem sido pegos e presos, os tribunais poderiam ter acreditado na minha inocência. Mas eles precisavam de um bode expiatório, e eu era o perfeito. A única coisa que me manteve sã em meio a toda aquela loucura foi meu amor pela dança. Felizmente, meus professores na RBS permaneceram profissionais. Eles não se importaram com os crimes dos meus pais adotivos e me trataram com imparcialidade. Antes eu era estudante de meio período na RBS, mas como fui obrigado a mudar de escola, porque a maioria dos meus colegas me detestava, decidi me matricular em tempo integral. Embora meus colegas da RBS não tivessem sido enganados pelos meus pais, eles ainda se mantinham distantes. Todos sabiam o que tinha acontecido graças à ampla cobertura da mídia. Nos anos seguintes, mantive-me discreto e concentrei-me em mim mesmo. Cheguei até a tentar descobrir mais sobre meus pais biológicos, Frank e Carla Armitage. Frank havia sido professor universitário antes de falecer de câncer. Carla, devastada com a morte dele, tirou a própria vida. Mudei meu nome de volta de Troy Summers para Troy Armitage, querendo me distanciar o máximo possível de Richard e Patrícia. Aos 19 anos, concluí meus estudos no RBS, tendo terminado minha reabilitação no ano anterior. Quando fiz minha apresentação final na Royal Opera House, nosso grupo recebeu uma ovação de pé. Como eu era bailarino principal, recebi atenção especial. A companhia de balé mais renomada, o Royal Ballet, chegou a me oferecer uma vaga em seu elenco, que aceitei com prazer. Pensei que estava no auge da minha carreira, que meu passado finalmente havia ficado para trás. Mas não era para ser. Alguém da minha turma contou para a companhia sobre meus antecedentes criminais, e a oferta foi cancelada da noite para o dia. O mais estranho é que nenhuma companhia de balé na Inglaterra pareceu interessada em me contratar. Mudei meu nome novamente, desta vez para Travis Armour, e tentei a sorte no West End. Depois de muita luta, finalmente consegui um emprego como dançarino em um musical. O trabalho parecia glamouroso, mas na realidade mal dava para pagar as contas. Então, como muitos artistas do West End, decidi tentar a sorte como ator. Matriculei-me em aulas com um renomado preparador de atores e comecei a fazer testes para qualquer papel que aparecesse em Londres, o que acabou sendo bastante comum. Consegui até trabalhar como figurante em algumas produções, mas nada mais aconteceu imediatamente como eu esperava. Um amigo que fiz no West End, Ernie, sempre pareceu ter uma boa condição financeira. Ele nunca reclamava do trabalho ou do salário baixo. O mais frustrante era que ele nem sequer tentava ser ator. Nem todo mundo tem pais ricos, resmunguei certa noite depois de uma apresentação. Estávamos os dois bêbados como gambás. Eu preciso me sustentar. Ernie olhou para mim, genuinamente confuso. Eu não tenho pais ricos. Quem te disse isso, Trau? Quando expliquei minhas suposições, ele simplesmente riu e esclareceu a situação. Eu danço em uma boate à noite depois que terminamos aqui. É por isso que não me estresso com dinheiro. Franzi a testa pensando sobre isso. Que tipo de clube? Ele sorriu. Do tipo exótico. De repente, tudo fez sentido. Ele era um stripper. Eu poderia te ajudar a entrar, ele ofereceu. Você tem a aparência, a altura, o físico, e você não é um dançarino ruim. Honestamente não sei por que nenhuma companhia de balé te escolheu. Não é para mim. Eu suspeitava que fosse uma boate gay e não queria criar uma situação constrangedora perguntando ao Ernie se ele dançava para homens. Durante um ano, dei-lhe sempre a mesma resposta quando ele tocava no assunto, enquanto continuava a correr atrás de qualquer papel que me aparecesse. Depois, uma noite, após o nosso espetáculo no West End, o Ernie ofereceu-se para me levar ao clube, só para ver como funcionava. Estava curioso, por isso aceitei. Para minha surpresa, o clube não tinha nenhum homem, exceto os artistas. Até a gerente e as bartenders eram mulheres. Só me deixaram entrar porque o Ernie deu um voto de confiança. Assisti ao espetáculo de um nicho. Ver mulheres jogando dinheiro nos dançarinos e tocando-os livremente não me pareceu tão ruim. Então, na próxima vez que Ernie perguntou, eu disse que sim, mas deixei claro que era apenas temporário. Minha estreia foi explosiva. Ganhei 5.000 libras na minha primeira semana como dançarino exótico. As mulheres me adoravam, e eu adorava tudo ainda mais. Era viciante, aquela sensação de ser desejado mais do que qualquer coisa no mundo, ao mesmo tempo que tinha o poder de dizer não. Também fez maravilhas pela minha vida sexual.
Em poucos meses, perdi a conta de quantas mulheres eu tinha dormido. E ganhei uma quantia absurda de dinheiro, muito mais do que qualquer bailarino conseguiria, a menos que fosse mundialmente famoso. A melhor parte? Eu tinha apenas 20 anos. Mesmo assim, eu sabia que não poderia fazer esse trabalho para sempre. Pagava bem, com certeza, mas não oferecia nenhuma segurança. Eu não seria tão bonito ou em forma aos 40 anos como era aos 20. Então, larguei meu emprego no West End e dei mais um ano como stripper. Enquanto isso, fiz testes para todos os papéis adequados à minha idade que consegui encontrar. Se não tivesse conseguido nada, talvez tivesse desistido mais cedo ou mais tarde. Mas graças à minha aparência, sempre dava um jeito de ser escalado para papéis em que eu só precisava ter boa aparência, mesmo que a atuação não fosse lá essas coisas. Esses pequenos papéis me mantiveram firme, alimentando a esperança de que um dia eu faria sucesso. Como meu trabalho principal era quase sempre à noite, eu passava meus dias assistindo a filmes e séries para pesquisar quando não tinha testes para papéis. Também tentei a sorte na música uma vez, na esperança de conseguir uma oportunidade, mas acabou sendo ainda mais difícil do que atuar. Como eu ganhava bem à noite, usei esse dinheiro para fazer boas aulas de música e até tentei compor nas horas vagas. Cheguei à fase preliminar de seleção do X Factor antes de ser eliminado e então desisti. Em retrospectiva, eu poderia ter feito algo bom com a música, mas desisti cedo demais. Um ano virou 2, depois 5, e quando me dei conta, uma década inteira havia se passado. Eu não conseguia sair do ciclo vicioso de ator iniciante que trabalhava como stripper nas horas vagas. As únicas ofertas que recebi para papéis principais foram na indústria de filmes adultos. Muitas pessoas que me viam dançar na boate ou visitavam meu Instagram prometiam me transformar em uma estrela. Recusei todas. Dançar na frente de uma plateia em uma boate fechada era uma coisa, pornografia era algo completamente diferente. E uma vez que você cruzava essa linha, não havia volta. Mesmo um único vídeo explícito acabaria com qualquer chance de me tornar um ator sério. Eu achava que ia juntar uma grana preta quando chegasse aos 30, mas isso não aconteceu. Graças ao Richard e à Patrícia, eu nunca aprendi a poupar. Assim que recebia algum dinheiro, gastava tudo. Fossem festas, férias exóticas, roupas de grife ou carros chamativos. Eu sempre vivi o momento. E então chegou 2020, e toda a indústria de entretenimento ao vivo parou por causa da pandemia. Eu não tinha nenhuma reserva financeira, nenhuma habilidade extra além de dança e atuação, e me odiava. Até meu senhorio me pediu para sair. Foi aí que Christine entrou em cena, uma boa amiga, colega stripper e criadora de conteúdo adulto muito popular na internet. Ela me deixou ficar na casa dela até a pandemia passar. Aceitei sem hesitar. Ela também se ofereceu para me ajudar a criar uma conta no Only True Fans, o site onde ela divulgava seus vídeos. Trau, disse ela, olhando-me fixamente nos olhos. Você tem um membro enorme. Assim que estrear, você ficará famoso da noite para o dia. Acredite em mim. No fim, o desespero falou mais alto e eu aceitei por um motivo simples. Eu tinha percebido que nunca conseguiria ser um ator sério. Sem opção melhor, tomei coragem e criei uma conta no OnlyFans. Instalamos câmeras no quarto da Christine e tivemos uma noite de sexo apaixonado. Tentei fazer com que tudo parecesse o mais natural e romântico possível, agindo como se fosse a cena de um filme aclamado pela crítica, e não de um filme pornô. Se a Christine ficou surpresa com a minha paixão, ela não me disse, mas comentou depois que eu tinha sido o melhor parceiro sexual da vida dela, o que me encheu de orgulho. No dia seguinte, ela me ensinou a editar o vídeo corretamente. Hesitei bastante antes de clicar no botão publicar, mas assim que a publicação foi ao ar, compartilhei trechos promocionais no Twitter e no Instagram, onde eu já tinha muitos seguidores graças às minhas fotos e vídeos sem camisa e de treino. O vídeo viralizou da noite para o dia. Então, é claro, Christine e eu fizemos muito mais desses, já que estávamos em isolamento juntas. Antes mesmo de entender o que estava acontecendo, eu já estava ganhando uma quantia absurda de dinheiro com pessoas desesperadas e taradas que estavam presas em casa, mais do que eu jamais ganhei fazendo striptease. Quando o confinamento terminou, as ofertas começaram a chover. As estrelas pornôs mais famosas do mundo queriam colaborar, enquanto estúdios privados me ofereciam contratos exclusivos com quantias absurdas de dinheiro. No início, hesitei em entrar para um estúdio, mas eventualmente, deixei de lado todas as minhas inibições. Por que me preocupar com as consequências agora se eu já estava na metade do caminho? Aceitei a oferta do estúdio que pagava mais. Eles me levaram para os Estados Unidos, onde eu simplesmente me diverti, transando com quem eu quisesse. As mulheres estavam loucas para transar comigo, e eu estava totalmente afim. Não gosto de me gabar, mas no auge da minha carreira eu era o maior astro pornô do mundo. Tudo porque eu tratava minhas mulheres como deusas. Meus vídeos eram os mais românticos e, ao mesmo tempo, as cenas de sexo mais apaixonadas que alguém já tinha visto, e eu tinha orgulho disso. Eu nem sequer usei um nome falso. Tecnicamente, usei, já que Travis não era meu nome de batismo, mas não me importei. Não queria mais me esconder. E não havia ninguém na minha vida de quem eu sentisse necessidade de esconder meu trabalho. Aprendi a administrar melhor o dinheiro. Pela primeira vez, comecei a planejar seriamente minha saída do ramo. Imaginei que me restava talvez uma década antes que meu sex appeal começasse a desaparecer. Mas antes que eu pudesse fazer essa saída elegante, sofri um terrível acidente de carro. Pensei que ia morrer. Na verdade, morri. Mas não fui para o céu nem para o inferno.
Abri os olhos, novamente em meu corpo infantil. Capítulo 231. Últimas notícias. Uma onda de preocupação varreu o mundo esta noite após o súbito colapso do ator internacionalmente aclamado Troy Armitage, que acabará de concluir uma animada entrevista com Jonathan Ross. Troy desmaiou momentos depois de cumprimentar os fãs dentro dos estúdios da BBC. O ator, que parecia bem-humorado durante o programa, sofreu o que várias testemunhas descreveram como um sangramento nasal repentino e grave antes de perder a consciência. Os paramédicos responderam rapidamente, mas o ator não respondia e permaneceu inconsciente ao ser transportado para um hospital próximo. Os pais de Troy foram vistos correndo para o hospital com urgência, mas optaram por não comentar sobre seu estado de saúde. Nossas orações estão com Troy, desejando-lhe uma rápida recuperação. Jonathan Ross dirigiu-se à câmera. A esta altura, vocês já devem ter visto as notícias e sabem o que aconteceu. Ontem tive o privilégio de entrevistar este jovem super talentoso que todos conhecemos como Troy Armitage. Troy é um grande amigo e um ser humano incrível. Tivemos uma ótima conversa e tudo parecia estar indo bem. Tínhamos acabado de gravar o episódio quando aconteceu. Não sei por que aconteceu ou qual é o motivo, mas estou rezando para que ele recupere a consciência em breve. Até lá, decidimos não exibir a entrevista. Serene Dreamer, que diabos está acontecendo? O que aconteceu com o Troy? Firestarter 12, pelo que pude apurar, ele desmaiou. Luna Bliss, mas ele parecia tão em forma e saudável. Como é que ele simplesmente desmaiou de repente? Pixel Warrior 77, não acredite em tudo que você vê na tela. Essas celebridades tomam muitos remédios para manter essa imagem e se manterem em forma. Não se esqueça de todas as drogas que elas usam. Eu costumava achar que o Troy não era assim, mas agora já não tenho tanta certeza. Dark Matter 69. Continuo bastante convencido de que ele não é assim. Aquele homem nem sequer bebe quanto mais usa drogas. Não espalhe mentiras maldosas. @Pixel Warrior 77. Nova Night. Se for verdade que ele não é viciado, então acho que ele tem uma doença grave. Ninguém desmaia sem motivo depois de um sangramento nasal. Claro, é improvável que algum dia saibamos a verdade, afinal, estamos falando da saúde do Troy. Continuem orando por ele. Tim foi o Hat Expert. Será que ele pode ter sido envenenado? Li num livro sobre um tipo de veneno que causa sangramento intenso pelo nariz e pelos ouvidos. Dado quão rico e famoso ele é, não me surpreenderia se ele tivesse alguns inimigos. Por exemplo, os criadores de South Park. Serene Dreamer, eu também não gosto deles, mas é injusto arrastá-los para essa confusão. Quanto a ele ter sido envenenado. Quanto mais penso nisso, mais faz sentido. Tim foi o Hat Expert. Claro que sim. A maioria das minhas teorias são verdadeiras. Firestarter 12, não foi você quem especulou que Troy terminou com Rihanna porque ela o forçou a entrar em um culto sexual? Tim foi o Hat Expert. Estou certo sobre isso. Quanto à história do culto sexual pode ter acontecido, nunca saberemos ao certo. Luna Bliss, esqueça todas as suas teorias da conspiração e apenas reze para que ele esteja bem e que não seja nada grave que o tenha feito desmaiar. Por favor, só uma foto, implorou Dave ao segurança que estava no portão. Vou entrar e sair rapidinho. Por favor. O guarda o encarou com uma expressão impassível antes de anunciar. Saia daqui antes que eu lhe dê um soco no nariz. Dave recuou rapidamente, misturando-se à multidão de repórteres e paparazzi que se aglomerava do lado de fora dos portões do hospital. Desde que a notícia do problema de saúde de Troy veio à tona, todos queriam tirar uma foto com ele. Fontes não confirmadas afirmavam que ele finalmente havia acordado, mas ninguém sabia ao certo. Nos últimos dias, Dave fotografou inúmeras pessoas chegando para ver Troy. Seus pais, seu irmão, Emma Watson, Jamie Bell, Alan Rickman, Gary Oldman e vários outros colegas de elenco de Harry Potter. Taylor Swift atravessou o Atlântico para visitá-lo, assim como Ryan Gosling e Scarlett Johansson. Era estranho ver quantas pessoas estavam tentando ganhar a simpatia dele naquela hora de crise. Dave não acreditava nem por um segundo que fosse uma preocupação genuína. Mesmo assim, ele não podia fazer nada além de esperar por uma confirmação oficial da família ou do porta-voz de Troy. Abri os olhos lentamente depois do que pareceu uma eternidade. As luzes estavam muito fortes, mas resisti, piscando várias vezes seguidas até conseguir distinguir o ambiente estéril ao meu redor. Não era preciso ser gênio para adivinhar que eu estava em um hospital. As paredes brancas, o teto e os lençóis entregavam tudo. Sem falar no forte cheiro de antisséptico no ar, ou no soro intravenoso conectado ao meu braço. Todas as mesas ao meu redor estavam cobertas de flores, buquês e cartões de melhoras que meus amigos e familiares provavelmente trouxeram. Foi a primeira vez que fui internado em toda a minha vida. Bem, tecnicamente fui levado para um hospital depois daquele acidente de carro na minha primeira vida, mas morri em poucas horas, então isso não contou. Não foi uma súbita constatação de choque. Eu sempre soube que esta era minha segunda vida, mas agora finalmente estava em paz com meus pensamentos. Os vislumbres que eu vinha tendo a vida toda de um futuro alternativo eram mais do que um pouco perturbadores, e eu sempre senti como se uma parte de mim estivesse faltando. Finalmente eu me sentia completo. Tantas coisas na minha vida faziam sentido agora, como o fato de eu ter nascido em um bairro pobre, mas meu sotaque ser refinado. Ou porque eu sabia tanto sobre filmes. Ou porque eu estava tão determinada a manter meu nome de batismo desta vez. Ou como eu simplesmente soube instintivamente que algo estava errado quando Carla me disse para ficar no carro dela tantos anos atrás.
Eu não tinha contado a ninguém, mas me lembrava daquele dia vividamente. Ela estava perto da beira da ponte, atrás do parapeito. Ninguém suspeitaria que ela estava prestes a pular, mas eu tinha um pressentimento. Então gritei da janela, sobre comida de todas as coisas. Meu coração estava disparado até ela voltar e agir como se nada tivesse acontecido. Durante todo esse tempo pensei que estava pensando demais, que tinha sido uma alucinação, não uma lembrança futura. Mas agora eu sei a verdade. Na minha primeira vida, idealizei muito meus pais biológicos. Até o dia da minha morte, acreditei piamente que eles eram perfeitos. Quando se tem canalhas como Richard e Patrícia como comparação, qualquer outra pessoa pareceria um santo. Parece que todas aquelas suposições foram destruídas de uma vez só com uma marreta. O que mais me surpreendeu foi o fato de eu só ter recuperado todas as minhas memórias depois de ver minha mãe biológica cara a cara. Mas por quê? Se ela detinha a chave o tempo todo, por que eu não recuperei minhas memórias logo ao nascer? Ou quando as coisas mudaram nesta realidade e Carla não morreu como originalmente? Ou quando a vi pela última vez em seu apartamento? Se minha vida fosse uma história, este provavelmente seria o primeiro capítulo. Não foi assim que começaram todas aquelas webnovelas de reencarnação? Dei um sorriso amargo ao pensar nisso. Você acordou, disse uma mulher vestida com roupa de médica, com naturalidade, parada aos pés da minha cama. Virei-me para ela, assustado com sua aparição repentina. Desculpe, Troy. Ela se desculpou imediatamente. Eu não esperava que você já estivesse acordado. Por isso não me anunciei. Quanto tempo? Minha voz estava rouca por falta de uso. Há quanto tempo? A bela mulher, que parecia jovem para uma médica, caminhou até a mesinha ao lado e encheu um copo d'água sem que eu precisasse pedir. Isso me lembrou uma cena especial que filmei em uma vida passada. Rapidamente reprimi esse pensamento e acenei com a cabeça em agradecimento para a mulher enquanto tomava pequenos goles do copo que ela me ofereceu. Você foi trazido para cá há 3 dias, ela respondeu. Você se lembra do que aconteceu? Assenti com a cabeça. Eu estava com uma dor de cabeça terrível naquele dia, mas tinha que gravar um talk show, então aguentei firme. Encontrei alguns fãs depois, só para dizer olá, quando a dor de cabeça piorou e é tudo que me lembro. Menti sobre a origem da dor de cabeça porque sabia que nenhum médico acreditaria na verdade, mesmo que eu quisesse contá-la. Há muito tempo havia decidido nunca revelar a ninguém o que saberia no futuro, e agora essa convicção estava ainda mais firme. Eu só queria que tudo isso acabasse para poder ir para casa. Onde estão meus pais? Perguntei. Eles saíram há apenas 1 hora, disse ela com uma careta. Estiveram aqui quase o tempo todo em que você esteve inconsciente. Deixe-me fazer uma ligação? Não faça isso, interrompi, olhando para o relógio digital atrás dela, que marcava 21 horas. Ligue para eles amanhã de manhã. Deixe-os descansar por enquanto. Ela hesitou por um momento antes de assentir. Certo. Certo. O que exatamente aconteceu comigo? Eu já sabia, mas parecia a pergunta lógica a se fazer depois de acordar de 3 dias inconsciente. O rosto dela se iluminou com isso. Foi um dos casos mais fascinantes que já vi. Sua tomografia computadorizada mostrou padrões incomuns de atividade neural, hiperativação dos centros de memória, como se você tivesse repentinamente adquirido anos de memórias de uma só vez. Também havia densidade sináptica anormal, sugerindo que seu cérebro estava criando novas conexões neurais. O suor na minha testa aumentou 10 vezes ao perceber isso. Será que eu seria pego, tudo por causa de uma tomografia computadorizada? Qual era a parte fascinante disso? Perguntei lentamente. O mais fascinante é que isso era inconsistente com outras áreas do seu cérebro. Se você tivesse recebido repentinamente um conjunto extra de memórias, seu lobo temporal apresentaria alguma disfunção e você exibiria sinais de trauma neurológico, no mínimo. Mas não havia nada. Ela hesitou antes de continuar. Normalmente não fazemos isso, mas devido aos resultados inconsistentes, fizemos uma ressonância magnética do seu cérebro também, esta manhã, e ela mostra que seu cérebro está completamente normal agora. Meus superiores concluíram que a tomografia computadorizada anterior devia estar com defeito, mas eu acho. O que? Perguntei quando ela ficou em silêncio por alguns instantes. Ela balançou a cabeça. Eu leio muita ficção científica. Esqueça isso. A equipe de médicos experientes que estudou seu caso cuidadosamente concluiu que você estava apenas estressado. Você teve um sangramento nasal que causou uma grande perda de sangue de uma só vez, levando à inconsciência. Eles suspeitaram que você acordaria até amanhã, no máximo, e você acordou. Você ficará ótima depois de alguns dias de repouso, então não precisa se preocupar. Ela se afastou de mim. Desculpe, eu não deveria estar desabafando tudo isso com você agora. Você precisa descansar, e eu preciso ligar para o meu superior para ver como você está. Ela se virou para sair, mas antes que pudesse chegar à porta, eu perguntei, como está a situação lá fora? Com a mídia e tudo mais? Ela fez uma careta e balançou a cabeça. É um hospício. Estão circulando todos os tipos de teorias da conspiração. Alguns acham que você foi envenenado, enquanto outros acham que... Ela não conseguiu terminar seu pensamento porque, naquele instante, um homem mais velho entrou na sala. Você acordou, Troy. A simpática médica saiu da sala, e eu fiquei ali a aturar o homem, que estava praticamente me bajulando. Vá devagar, está bem? Disse a mãe pela enésima vez. Estou bem, mãe. Resisti à vontade de revirar os olhos enquanto caminhava casualmente até o sofá e me sentava. Embora eu não admitisse em voz alta, ainda me sentia um pouco fraca. 3 dias de repouso na cama podem causar isso.
Eu queria voltar para minha casa, mas papai insistiu para que eu viesse para cá, pelo menos por alguns dias. Mamãe e papai sentaram-se em frente a mim, enquanto Evan sentou-se ao meu lado. Acho que você deveria tirar um ano de folga, começou minha mãe. Você tem se dedicado muito ultimamente. Isso ajudaria a aliviar toda a pressão e o estresse que você acumulou. Eu já previa isso no dia em que acordei. Seria praticamente impossível convencer meus pais de que isso não era devido ao estresse. Decidi tentar mesmo assim. Não estou estressado. Esses médicos não sabem absolutamente nada do que estão dizendo. A maioria das conclusões deles são palpites baseados em tentativa e erro. Meus pais trocaram um olhar, mas não me contradisseram, o que foi estranho. Olhei para Evan para confirmar o que estava vendo, e ele fez a pergunta que eles claramente hesitavam em fazer. Foi porque você conheceu sua mãe biológica? Evan, sussurrou a mãe. Nós combinamos de não falar sobre isso. Ele não é um bebê, observou Evan. Ele também não tem amnésia a ponto de se esquecer dela. Mas, não sei, interrompi-os antes que pudessem argumentar mais. Como lhes disse no hospital, tive uma forte dor de cabeça repentina. Então hesitei antes de compartilhar a próxima parte. O que eu não te contei foi que Carla me mostrou uma foto da filha dela, minha irmã. Pela falta de surpresa deles, percebi que já sabiam. Descobrimos no mesmo dia em que você foi hospitalizada, disse o pai. Ela nos contou tudo o que aconteceu entre vocês dois. E então, ele olhou para a mãe. Eu pedi para ela ir embora, disse a mãe, desafiadora. Sinto muito, filho, por ter pedido para você encontrá-la. Você estava certo o tempo todo, você nunca mais precisa vê-la. Balancei a cabeça negativamente. Agora eu preciso. Eu tenho uma irmã. Ignorar a Carla é uma coisa, mas não. Hesitei. Eu nem sei o nome dela. É Helen, disse a mãe. Helen Blackwood. Helena repeti, saboreando o nome. Como Helena de Troia. Gostei do nome. Evan deu uma risadinha ao meu lado e me cutucou de leve. Claro que você faria isso, seu narcisista. Empurrei-o para trás em tom de brincadeira antes de me virar para meus pais. Não sei por que desmaiei, mas não foi por causa do estresse. Aliás, eu tinha tido um ótimo dia, me contive antes de revelar os detalhes da minha noite com Ana, pouco antes do incidente. Ela havia me enviado dezenas de mensagens preocupadas depois de aterrissar em Los Angeles. Enfim, mudei de assunto. O que estou tentando dizer é que verei Helen, então é inevitável que eu veja Carla novamente também. Desta vez, não vou desmaiar. É claro que não. A dor de cabeça que costumava surgir sempre que o nome dela era mencionado havia desaparecido. Provavelmente eram minhas lembranças tentando ressurgir o tempo todo. Percebi que a mamãe queria discutir, mas o papai segurava a mão dela com firmeza e, felizmente, ela se conteve. Eles devem ter tido muitas discussões enquanto eu estava no hospital. A propósito, o que aconteceu com The Night Of? Perguntei, curiosa. A estreia estava marcada para quando eu estivesse inconsciente, não era? Por favor, diga-me que não adiaram. Eu mataria alguém se fizessem isso. Adiar significaria ainda mais promoções. Como eu produzi o programa, tinha um interesse pessoal no seu sucesso e não podia simplesmente ignorá-lo. Claro que não, resmungou meu pai. Aqueles filhos da puta gananciosos jamais pensariam em adiar, principalmente depois de tanta publicidade gratuita. Todos os veículos de comunicação estavam falando sobre como vocês estavam promovendo o novo programa quando ele fracassou. Adivinha qual foi a audiência do episódio piloto? 8 milhões, chutei. Ao ver seu sorriso, aumentei o número. 10? 12 milhões nos Estados Unidos, respondeu meu pai. E 13 no Reino Unido. Esses números não vão se manter durante toda a temporada. Espera-se uma queda. Mas é um começo fantástico. As críticas estão excelentes. Adoraram sua atuação, e principalmente a direção e a história. Acho que você merece os parabéns por uma das minisséries de maior sucesso do ano. Meus olhos se arregalaram. Aqueles números eram inéditos para qualquer série de estreia na HBO ou na BBC. Se bem me lembro, até mesmo Game of Thrones só começou a atingir esses números por volta da 7ª ou 8ª temporada, e aquilo foi um fenômeno global. Meu pai tinha razão, provavelmente foi a repercussão na mídia que ajudou a série a bombar. Não pense muito nos números, minha mãe me repreendeu gentilmente. Cuide primeiro de você. Antes disso, precisamos decidir qual declaração divulgar à imprensa, ponderou o pai. Não se preocupe com isso, eu disse. Eu resolvo. Vou precisar da sua ajuda, Evan. O que você precisar, mano, ele prometeu. Ele só precisaria editar um vídeo para mim. Era melhor publicar uma resposta diretamente no YouTube. Declarações escritas eram a coisa mais chata do mundo. As pessoas precisavam ver que eu estava bem, ou começariam a especular que algo estava sendo acobertado. Também precisarei escrever para todas as pessoas que vieram me visitar enquanto eu estava inconsciente, acrescentei. E claro, havia minha querida irmãzinha, Helen, que eu ainda nem tinha conhecido. Eu estava animado com isso. Finalmente tinha uma irmã mais nova, algo que eu sempre quis. Capítulo 232. Olhei para a casa modesta, a cerca de 1 hora de carro da casa dos meus pais. O bairro era bastante abastado para uma mulher que em certo momento estivera tão desesperada por dinheiro a ponto de me difamar publicamente. Você está bem, Troy? Perguntou Paolo, meu chefe de segurança, com um tom de preocupação na voz. Podemos ir embora a qualquer hora que você quiser. A maneira como ele ficava observando a área em busca de possíveis ameaças deixava óbvia sua verdadeira preocupação, minha segurança caso alguém me reconhecesse. Não balancei a cabeça negativamente. Eu preciso fazer isso. O motivo da minha hesitação era claro.
Eu não fazia ideia de como era a nova família de Carla, se o marido dela concordaria com a minha visita e principalmente como Ellen reagiria ao me ver. Fechei os olhos e respirei fundo antes de dar um passo à frente e tocar a campainha. Conforme instruído, minha equipe de segurança recuou discretamente quando a porta se abriu. Ei, estávamos te esperando, Troy. O ruivo na porta sorriu amplamente enquanto me oferecia um aperto de mão. Sou Hector Blackwood. Ergui uma sobrancelha enquanto apertava sua mão. Essa história toda da guerra de Troia não está ficando um pouco exagerada? Heitor e Helena? Ele riu gostosamente. Quem não fala nada disso, Troy? Eu não escolhi meu próprio nome e ressaltei. Tudo bem, entre. Podemos conversar lá dentro. Um olhar para Hector me disse muito sobre ele. Era um pouco mais baixo do que eu, com 1,80 m de altura, e tinha uma constituição física acima da média. Não era excessivamente musculoso, mas também não era magro. Seu cabelo ruivo estava ralo na frente, e rugas de expressão marcavam os cantos dos seus olhos. Ele me pareceu o tipo de homem que mulheres mais velhas achariam atraente, estável, robusto e um pouco entediante. Em resumo, um homem de família. Eu soube imediatamente que nos daríamos muito bem, se algum dia nos encontrássemos, é claro. Enquanto caminhávamos pela casa, não pude deixar de admirar o interior. Não era tão luxuoso quanto o meu ou dos meus pais, mas claramente também não era uma casa de família humilde. Espero que você esteja bem, perguntou ele casualmente. Sua mãe ficou extremamente angustiada ao vê-lo desmaiar bem na frente dela. Assenti em silêncio, sem me dar ao trabalho de responder verbalmente. Se ele tivesse me dito a mesma coisa uma semana atrás, eu poderia tê-lo corrigido elegantemente, é claro, dizendo que Carla não é minha mãe. Mas agora parecia inútil. Suponho que a idade realmente nos dá perspectiva sobre coisas que antes pareciam cruciais. Se não se importa que eu pergunte, o que você faz da vida? Perguntei enquanto caminhávamos em direção à sala de estar. Sou psicólogo particular, respondeu ele casualmente. E mesmo assim você escolheu se casar com a Carla? Perguntei, as palavras escapando antes que eu pudesse impedi-las. Ele parou no meio do passo, mas apenas por um instante antes de continuar. Claro, por que não faria isso? Ela é uma mulher incrível. Havia uma certa paixão em sua voz que me fez questionar se estávamos falando da mesma pessoa. Ele apontou para o sofá e sentou-se na cadeira em frente à minha. As crianças derrubaram alguma coisa no escritório delas lá em cima, então a Carla está cuidando da limpeza. Ela já desce. Crianças. Ellen e Jason. Jason é meu filho do meu primeiro casamento. Claro, o tema da mitologia grega continuou com Jasão. Eu queria mencionar isso, mas em vez disso disse, se não se importar que eu pergunte. Leucemia, respondeu ele sem rodeios. Ela morreu há 7 anos, quando Jason tinha 1 ano. Desculpe, murmurei. Ele assentiu com gratidão. Houve uma breve pausa na conversa antes que eu me lembrasse do que precisava mencionar antes da chegada de Carla. Você conhece toda a história de Carla? Perguntei. As circunstâncias do seu primeiro casamento e o que aconteceu depois do meu nascimento. Ele olhou para mim por um instante, depois assentiu lentamente. Claro, Carla me contou tudo. Será mesmo? Perguntei, incisivamente. Ela te contou sobre os abusos que me fez sofrer? A negligência? A bebida? O sexo sem proteção? Duvido muito. Ele me lançou um olhar penetrante e respondeu lentamente, pronunciando cada palavra, eu sei tudo sobre ela. Li o prontuário psicológico dela. Agora, eu agradeceria se você não falasse da minha esposa dessa maneira. Ela é uma esposa maravilhosa e uma ótima mãe. Respirei fundo. Por mais que eu quisesse gostar desse homem, não conseguia mais. Ela me deixou feridas profundas, eu disse diplomaticamente, tentando não agravar a situação mais do que o estritamente necessário. Não quero que algo assim aconteça com outra criança, principalmente com a minha irmã. Eu administro uma instituição de caridade que ajuda crianças vítimas de abuso a construírem vidas melhores, então essa causa é muito importante para mim. Hector me estudou em silêncio, claramente ponderando sua resposta. Então ele disse, Carla não vai gostar que eu lhe diga isso, mas ela doa uma parte de sua renda para sua instituição de caridade todos os meses. Até mesmo o dinheiro que ela recebe do fundo fiduciário que você criou para ela vai todo para a mesma instituição. Fiquei genuinamente surpreso. Nunca imaginei que Carla conseguiria manter um emprego estável por tempo suficiente para não precisar do meu apoio financeiro. O fato de ela estar doando esse dinheiro foi ainda mais inesperado. Claro, muitas pessoas doam para minha fundação hoje em dia, mas a maioria das doações é anônima. Alguns ricaços até tentaram usar dinheiro para conseguir uma reunião comigo, mas minha equipe foi treinada para impedir isso imediatamente. Você investe porque se importa com a causa, não para me conhecer. Ela tomou algumas decisões ruins, disse Hector após uma pausa, mas está tentando se redimir à sua maneira. Ela se dedica totalmente a criar os filhos, até mesmo Jason, que não é seu filho biológico. Então, por favor, não sejam muito duros com ela. Ela pode ter errado no passado, mas agora é uma mulher transformada. Uma pequena parte de mim não conseguia deixar de sentir amargura por ela dedicar tanto carinho e atenção a uma criança que nem era dela. Por outro lado, se ela tivesse me dado essa atenção, eu não seria o homem que sou hoje. Não acho que possamos voltar a ser uma família, confessei. Há muita história envolvida. Não estou pedindo isso, disse ele, cedendo. Só estou pedindo que você seja educado. Ela é uma mulher frágil que já passou por muita coisa. Não quero que ela regrida agora, não quando estamos tão felizes. Eu não tinha a menor intenção de atrapalhar a vida feliz de ninguém.
Contanto que Carla se mantivesse educada e não presumisse que voltaríamos a ser mãe e filho, eu faria o possível para evitar dizer qualquer coisa áspera. Antes que eu pudesse responder, a porta da sala de estar deslizou e Carla entrou, seguida de perto pela garotinha que eu queria conhecer há tempos. Ela tinha 5, talvez 6 anos, e estava parcialmente escondida atrás da mãe. Pelo que pude ver, seus cabelos ruivos estavam presos em 2 tranças, e algumas sardas salpicavam seu nariz. Ela parecia tão adoravelmente tímida que tive que resistir à vontade de abraçá-la. Vamos, querida, disse Carla gentilmente, puxando a menina para perto. Você não disse que queria conhecer seu irmão mais velho? Olá, Ellen, cumprimentei-a com um sorriso, acenando levemente. Oi, irmãozão Troy, ela respondeu timidamente, retribuindo o aceno. Eu vi seu filme. Ah, perguntei, curioso. Qual deles? Harry Potter, ela exclamou. Papai não me deixa assistir aos seus outros filmes. Reflete sobre isso por um momento e percebi que Hector tinha razão. Eu não havia feito muitos filmes adequados para crianças além de Harry Potter. Mesmo assim, apenas os 2 primeiros filmes eram suficientemente leves para alguém da idade de Ellen. Alguns pais até evitavam mostrar o segundo filme aos filhos por causa da cobra gigante de 18 metros que dava pesadelos a muitas crianças. Vou fazer um filme que você poderá assistir com seus amigos. Você promete? Eu prometo. Ofereci-lhe meu dedo mindinho, e ela rapidamente o envolveu com o dela. O gesto foi tão doce que fiquei tentado a abraçá-la forte novamente, mas me contive. Então, quem te contou sobre mim? Perguntei a Ellen, embora meus olhos se voltassem para seus pais. Carla havia se acomodado em uma cadeira ao lado de Hector e me observava atentamente. Eu disse a ela logo no início, respondeu Carla por ela. Eu não queria repetir os erros que cometi com você. Eu meio que esperava outro gênio, então foi um pouco surpreendente quando ela não entendeu a importância do que eu estava dizendo. Acho que ela ainda não entendeu, acrescentou murmurando a última parte, mas eu ouvi mesmo assim. Antes que eu pudesse responder, ele puxou minha mão e começou a me arrastar em direção à porta. Venha comigo, disse ela. Vou te mostrar meus brinquedos. Mamãe disse que eu tenho que dividir com meu irmão Jason. Agora vou dividir com meu irmão mais velho, Troy, também. Adorei a facilidade com que ela me aceitou. Talvez essa seja a beleza da perspectiva de uma criança, simples e sem questionamentos. Disseram a ela que eu era seu irmão, e ela acreditou. Isso bastou. Enquanto ela me puxava em direção ao seu escritório, sala de jogos, eu não conseguia parar de pensar em como nossa conversa anterior havia mudado tudo. Quando cheguei, estava preparado para o pior. Se a situação piorasse minimamente, eu planejava prestar queixa contra Carla e pedir aos meus pais que buscassem a guarda de Ellen. Mas agora eu não podia fazer isso. Mesmo que descartássemos Carla como uma pessoa imperfeita, ainda havia Hector. Ele parecia um homem genuinamente bom. Eu não gostava necessariamente dele, mas ainda assim, não conseguia justificar tirar Ellen dele. Ellen, perguntei baixinho. Mamãe é boa para você? Mamãe é a melhor, declarou ela, e então fez uma pausa como se estivesse se lembrando de algo. Espera aí, ela não é a melhor. Ela me repreende quando eu faço algo que ela não gosta, como quando derramei leite no escritório. Ela disse que eu fiz, deliberadamente corrigi com um sorriso. E você fez? Ela pareceu confusa com a pergunta, então eu a reformulei. Por que você derramou? Ela deu de ombros levemente. Eu queria dar um banho no Sr. Cócegas. Com leite? Ela me lançou um olhar. Você não sabe. Reis e imperadores tomam banho de leite. O Sr. Cócegas também. Achei graça da lógica dela. Minha irmã é uma figura. Ellen, perguntei em tom sério, a mamãe alguma vez te castiga? Eu precisava ter certeza absoluta. Não, disse ela balançando a cabeça firmemente. O papai colocou o Jason de castigo uma vez porque ele fez a mamãe chorar, mas eu sou uma boa menina. Nessa altura, já tínhamos chegado ao quarto dela, onde um menino de 8 anos estava concentrado em construir uma torre alta de Lego. Jason! Ellen exclamou animadamente. Conheça meu irmão mais velho, Troy. A expressão de deslumbramento no rosto do garoto quando nossos olhares se cruzaram era muito familiar. Você não devia ter comprado tantos presentes para eles, disse Carla, enquanto eu estava perto da porta. Atrás de nós, as crianças já estavam discutindo sobre quem ficaria com o que mesmo antes de eu sair. É o mínimo que eu podia fazer, dei de ombros. Teria feito mais anos atrás, se eu soubesse. Ela parecia desconfortável. Tentei entrar em contato com você, mas não consegui. Nem me importei se isso significasse que você pararia de me enviar dinheiro. Por que agora? Perguntei, genuinamente curioso. Porque a Ellen está ficando mais velha. Ela precisava ver o irmão mais velho, vê-lo de verdade, pelo menos uma vez. As outras crianças ao redor dela não acreditaram quando ela disse quem você era. E mais cedo ou mais tarde, até ela começaria a pensar que eu inventei você. E eu te conheço, Troy. Você cuida das pessoas que ama. Eu não te amo, eu disse sem pensar. Eu sei, ela respondeu simplesmente sem pestanejar. E não te culpo. Mas você me amou um dia. Você cuidou de mim quando você mesmo era apenas uma criança. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre o seu coração. Você é inerentemente bondoso, meu doce, doce menino. Sua voz embargou um pouco, mas ela continuou. Você é tão bem-sucedido hoje por causa dessa bondade. Estou muito orgulhoso de você. Ela segurou meu rosto delicadamente entre as mãos. Eu não a afastei. Desviei o olhar de seus olhos marejados porque sabia que eu também estava prestes a chorar. Isso era tudo que eu sempre quis na vida, e muito mais.
Pelo menos na minha primeira vida. Graças a Richard e Patrícia, eu idealizei meus pais biológicos a um nível extremo. De vez em quando, depois de beber demais com um amigo, eu me pegava pensando se meus pais de verdade teriam gostado do homem em que eu me tornei. Eu não achava que eles se orgulhariam da minha profissão. Nenhum pai tradicional se orgulharia, mas este momento, esta confirmação, foi o mais perto que eu jamais chegaria de uma resposta. Uma parte de mim queria diminuir a distância entre nós, abraçá-la, talvez até perdoá-la por tudo o que ela tinha feito. Mas, no último segundo, recuei. Acho que devo ir, disse baixinho. Era tudo demais, muito rápido. Carla enxugou rapidamente os olhos e gritou para trás. Ellen, Jason, Troy está indo embora. Venham se despedir. As crianças vieram correndo em minha direção de lados opostos, cada uma me abraçando apertado. Obrigado pelos presentes, Troy, disse Jason, sorrindo. Vou contar para todo mundo que você me deu. Eu nem sabia que Ellen tinha um irmão quando comprei os presentes. Comprei tantos brinquedos para ela que me senti mal por não compartilhar. Então, enquanto Paolo descarregava as sacolas do carro, contei a eles que metade dos brinquedos era para Jason. Muitos deles eram mais femininos, com bastante rosa, mas o menino não pareceu se importar nem um pouco. Baguncei o cabelo dele. Não se preocupe, garotinho. Me liga se precisar de mais alguma coisa, tá bom? Ele assentiu com entusiasmo. Então me virei para Ellen e a abracei forte contra o meu peito. Preciso ir agora, Ellen. Ela me abraçou pelo pescoço e sussurrou. Você pode vir à minha escola, por favor? Quero que você conheça meus amigos. Os mesmos amigos que não acreditam que você seja minha irmã? Ela assentiu solenemente. Sim, então eles acreditarão. Dei-lhe um sorriso de desculpas. Não posso fazer isso, querida. Eu tenho trabalho. É claro que esse não era o verdadeiro motivo. A atenção da mídia seria insana, especialmente perto de crianças. Os paparazzi não jogam limpo, e eu não queria que ela ficasse presa no meio do caos deles. Mas então tive uma ideia. Quando é o seu aniversário? 25 de outubro, disse ela orgulhosamente. Farei 6 anos. Assenti com a cabeça. Que tal eu ir à sua festa de aniversário? Você pode convidar seus amigos, e eles me encontram lá. O rosto dela se iluminou quando se virou para Carla. Podemos fazer isso, mãe? Por favor? Carla sorriu, mas fez uma cara pensativa. Podemos sim, mas só se você se comportar bem e parar de derramar leite de propósito. Não vou, prometeu ela com a maior seriedade. Saí do local com um grande sorriso no rosto. O dia tinha sido um sucesso. E agora, finalmente, eu poderia me concentrar em terminar as filmagens de O Cavaleiro das Trevas. Eu não sabia se minhas memórias recém-fundidas teriam algum efeito na minha atuação, mas eu estava mais do que pronto para descobrir. Capítulo 233. Você está bem, Troy? Perguntou Chris Nolan, preocupado, assim que me viu dentro do meu trailer. Fiquei muito preocupado quando soube que você estava no hospital. Podemos adiar essa parte das filmagens por alguns meses, se você não estiver se sentindo bem. Não, estou tão bem quanto posso estar, disse eu com convicção, imitando a voz do Coringa. E lembre-se, eu sou Frank, não Troy. Chris suspirou. Voltou a ser você mesma, hein? E o Gary estava se gabando de ter arrancado essa parte de você. Dei uma gargalhada maníaca antes de lamber os lábios. Ele tentou. Então fiquei séria. Antes que os outros comecem a notar sua ausência, eu queria falar sobre uma das cenas de hoje. A do hospital. Chris assentiu com a cabeça. Claro, essa cena é bem simples para você, pelo menos. Você sai do hospital e começa a caminhar em direção ao ônibus escolar estacionado bem na frente, enquanto o hospital explode atrás de você. Tomamos muito cuidado para garantir que você não se machuque, então não precisa se preocupar com nada. Inicialmente, essa cena deveria ter sido filmada no começo, quando estávamos filmando em Chicago. Por razões que ainda desconheço, o governo de Chicago não nos concedeu a permissão para explodir um prédio de verdade lá. Lembro-me vividamente de que eles haviam usado originalmente um prédio abandonado em Chicago para essa cena específica, mas de alguma forma a minha presença mudou tudo. Agora estávamos filmando a cena em Manchester, onde um antigo prédio de escritórios abandonado estava programado para ser demolido. A equipe de produção havia cuidadosamente transformado o local em um hospital, e ficou bastante convincente. Só havia uma coisa que eu precisava esclarecer com Chris. Tive uma ideia para esta cena. Vendo a atenção total de Chris, expliquei melhor. E se, ao sair do prédio que está explodindo atrás de mim, eu parasse de repente, confuso, me virasse e percebesse que a grande explosão não aconteceu, tirasse o controle remoto do bolso. Aqui peguei o controle remoto que a equipe de produção já havia incluído no meu figurino. E que figurino? Acho que nunca mais vou usar um uniforme de enfermeira. Sem pensar muito, virei-me para Chris antes de apertar o botão. Como nada aconteceu, abri os braços em frustração e apertei o botão freneticamente mais algumas vezes. Então a bomba detona, eu disse, dando um passo para trás. Chris parecia pensativo enquanto murmurava. Então você quer uma pausa cinematográfica entre o momento em que aperta o detonador e o momento da explosão em si? Só para poder improvisar um pouco nesse meio tempo. Entendi direito? Quando você diz isso dessa forma, eu fico em uma situação ruim, observei. Não pareceu bom para você? Sim, admitiu ele. Mas pense nisso da minha perspectiva. Só temos uma chance de acertar essa cena. Se cometermos um erro, mesmo que pequeno, teremos que usar computação gráfica, algo que eu não quero de jeito nenhum. Essa era uma razão válida para não fazer isso.
O problema era que, na versão original, a improvisação de Heath Ledger tornou essa cena icônica, e eu queria replicar isso. O problema é que a bomba não ter detonado foi uma coincidência na linha do tempo original, e não se pode replicar uma coincidência. Não precisa ser em uma única tomada, precisa? Perguntei. Não, ele balançou a cabeça. Vamos gravar de vários ângulos. Todas as nossas câmeras estarão apontadas para a explosão, e depois editaremos as imagens na pós-produção. Então, qual é o problema? Perguntei. Dou minha palavra, não vou sair do personagem, mesmo que haja um desastre de verdade no set. Só me deixe fazer essa cena. Chris ponderou em silêncio antes de dizer, você não me decepcionou até agora. De todos no set, respeito sua dedicação mais do que qualquer outra pessoa. Ele fechou os olhos por um momento antes de assentir. Vou falar com a equipe de dublês e atrasar a explosão em 10 segundos. Tudo bem para você? Está perfeito, disse eu, agradecido, e em seguida assumi uma postura séria. Agora, Ro, deixe-me me preparar para a cena. 10 minutos, disse ele antes de sair do meu trailer. Aaron Eckhart ficou surpreso ao ver Chris Nolan tão desajeitado no set de filmagem. A maioria das cenas que ele havia gravado com Chris eram simplesmente perfeitas, mas foi estranho ver esse outro lado do ator. Você parece muito tenso hoje, Chris, observou Aaron. O estresse não lhe cai bem. Chris parou no meio do caminho e respirou fundo. É claro que estou estressado. Hoje é o último dia de filmagem de Coringa, e estamos gravando a cena mais importante do filme, aquela que vira o roteiro completamente de cabeça para baixo. Aaron assentiu com a cabeça em concordância e então o lembrou, mas só na segunda metade. Agora precisamos nos concentrar na cena do Coringa e do Harvey Dent, então esqueça todo o resto. Ninguém mais vai estar no auge se você não estiver. Chris parecia pronto para discutir, mas reconsiderou. Você tem razão, Aaron. É que quase adiamos as filmagens de hoje. Até ontem nem sabíamos ao certo se iríamos filmar. E agora que vamos, tudo tem que ser perfeito. O que aconteceu? Perguntou Aaron subitamente preocupado. Ele não fazia ideia de que as filmagens corriam o risco de serem adiadas. Ninguém lhe tinha dito nada. Chris balançou a cabeça. Não posso te contar. Acordo de confidencialidade. Desculpe. Está tudo bem, Aaron acenou com a mão como quem dispensa o assunto e colocou a mão no ombro de Chris. Você não disse semana passada que estávamos dentro do orçamento? Então, qual é o problema? Contanto que vocês estejam economizando dinheiro para a Warner, eles não vão fazer nada. Nós dois sabemos disso. Chris deu uma risadinha. Sabe, meu trabalho é manter sua concentração sob controle durante as filmagens, e não o contrário. Com prazer, disse Aaron, fazendo uma reverência teatral. Chris então apontou para a cama que Aaron deveria ocupar. Vai e tome sua posição. Tente entrar na cabeça do seu personagem. Frank vai sair a qualquer momento. Ah, o misterioso Frank, infame no set por diferentes motivos. Metade das pessoas que trabalharam com ele não queria ter nada a ver com ele, como Maggie Gyllenhaal. A outra metade, como Christian Bale, não se cansava de elogiar o gênio de Frank como ator. Ninguém tinha uma opinião neutra sobre ele, exceto talvez Aaron. Isso porque Aaron não tinha tido o prazer de trabalhar com Frank de perto até então. Todas as cenas anteriores deles tinham sido com outros atores, então ele não sabia como lidar com o recluso. Ele estava perdido em seus pensamentos quando notou alguém parado no canto da sala, resmungando sozinho. Aaron nunca tinha visto o homem de perto, mas a fantasia de enfermeira, combinada com a maquiagem grotesca, de repente fez sentido. Agora ele entendia por que tantos de seus colegas atores haviam hesitado em trabalhar com aquele sujeito. Olá, disse Aaron, aproximando-se e estendendo a mão. Meu nome é Aaron. Não, você é o Dentendenten. E eu sou o Coringa. Vamos ensaiar nossa cena. Sua voz era rouca e grave, seus olhos sedentos de sangue, e um sorriso debochado constante se estampava em seus lábios. Se Christian Bale não tivesse alertado Aaron sobre o comportamento de Frank, ele poderia ter presumido que o homem tinha um problema sério com ele. O pior de tudo era que ele não apertou a mão de Aaron. Acho que você não precisa praticar, murmurou Aaron, mas mesmo assim assumiu sua posição, deitando-se na cama do hospital. O lado direito do seu rosto estava pontilhado com pequenos marcadores verdes para rastreamento, que seriam usados posteriormente com efeitos especiais. Por mais que Nolan quisesse que tudo fosse 100% prático, essa parte simplesmente não era possível. Ele não tinha a menor intenção de queimar metade do rosto de Aaron. Frank ergueu 3 dedos no ar, contou silenciosamente até 0 e deu início à cena. Ele estava do outro lado do quarto, aparentemente perdido em seus próprios pensamentos, e então começou a caminhar em direção à cama. Murmurou algo ininteligível enquanto se inclinava e levantava a cama. Frank não, o Coringa, parecia absolutamente ameaçador ao retirar sua máscara cirúrgica. Uma peruca vermelha falsa repousava sobre sua cabeça, fazendo com que o rosto pintado de branco, os olhos contornados de preto e os lábios vermelhos esculpidos parecessem ainda mais sinistros. Aaron se esforçou contra as amarras, tentando alcançá-lo, mas não conseguiu ir muito longe. Ele deveria estar amarrado durante essa parte da cena. Oi, disse o Coringa, quase se desculpando, antes de tirar a peruca e deixar seus cabelos tingidos de verde caírem livremente. Sabe, eu não quero que haja nenhum ressentimento entre nós, Harvey. Quando você ir, o roteiro deixava claro que o Coringa se lembrava do nome de Raquel, então o fato dele ter pulado essa parte foi um pouco frustrante para Aaron. Raquel, ele gritou.
O Coringa ergueu as mãos em sinal de rendição e continuou como se nada tivesse acontecido. Raquel estava sendo sequestrada, eu estava sentado na cela de Gordon. Eu não detonei os explosivos. Seus homens, seu plano. O Coringa inclinou-se para frente com um sorriso malicioso. O coração de Aaron disparava a cada palavra, e ele estava a um passo de socar o outro homem no queixo com toda a sua força. Ele não sabia o que era, mas aquele sorriso irritante estampado naquele rosto pintado estava lhe tirando do sério. Por acaso eu pareço alguém com um plano? Eu sou só um cachorro correndo atrás de carros. Não saberia o que fazer com um se o pegasse. Sua voz tremia com um tipo perverso de prazer que fez Aaron estremecer da cabeça aos pés. A máfia tem planos. A polícia tem planos. Gordon tem planos. Sabe, eles são os conspiradores. Conspiradores tentando controlar seus mundinhos. Eu não sou um conspirador. Eu tento mostrar a esses conspiradores o quão patéticas são suas tentativas de controlar as coisas. Então ele se inclinou para frente e segurou a mão de Aaron com firmeza. Então, quando digo que o que aconteceu com você e sua namorada não foi nada pessoal, você sabe que estou falando a verdade. São os conspiradores. Aaron esqueceu o que deveria fazer em seguida. Momentos antes, ele estava irritado com aquele homem sentado ao seu lado. Mas agora, observando Frank de perto, não podia negar que o sujeito tinha algo a mais. Algo perigoso e imprevisível. Pequenos detalhes, como colocar os cabelos verdes e rebeldes atrás da orelha ou segurar a mão de Harvey para assegurar-lhe sua sinceridade. Diziam muito sobre o nível de sutileza e reflexão que Frank havia dedicado ao papel. Ou, talvez tudo isso lhe fosse natural. Aaron já tinha ouvido falar disso sobre atores que usavam o método. Alguns se envolviam tanto com seus personagens que suas ações não eram escolhas, mas sim instintos. Aaron tinha tentado o método de atuação uma vez. Não funcionou para ele, mas claramente fez maravilhas por Frank. Era o tipo de apresentação que Aaron pagaria para assistir repetidas vezes, sem nunca se cansar. Era o tipo de apresentação da qual os atores aprendiam. Dentendentem, o Coringa estalou os dedos na frente do rosto de Aaron, tirando de seu devaneio. Essa é a sua fala. Aaron pescou, atordoado. Ele havia perdido completamente o fio da meada. Você só tem uma frase. 4 palavras, lembrou Frank, cutucando um pouco a ferida. Vamos lá, não é tão difícil assim. Desculpe, disse Aaron rapidamente. Podemos fazer de novo? Perdi a cena por causa da sua atuação intensa. O Coringa bufou, ainda no personagem, e se afastou da cama. Aaron não gostava desse cara. Nem um pouco. O que se seguiu foi uma hora intensa de ensaio, enquanto a equipe continuava a preparar a cena principal. Aaron logo percebeu que Frank adorava improvisar. Ele mudava as falas, apertava botões, tentava táticas diferentes a cada vez. Certa vez, bagunçou o cabelo de Aaron como um pai faria com uma criança. Em outra ocasião, fingiu chorar como um crocodilo só para deixá-lo nervoso. Todas as vezes funcionou. E a cada vez, a antipatia de Aaron pelo homem aumentava. Então, quando Chris finalmente disse, corta, imprime, verifica o portão após a primeira tomada oficial, Aaron ficou genuinamente surpreso. Só isso? Perguntou ele em voz alta. Assim, Chris assentiu. Você foi fantástico. A raiva que você transmitiu era exatamente o que precisávamos para esta cena. Frank estava inspirado, como sempre. Então não precisamos repetir a cena. A menos que você queira, Frank. Frank simplesmente balançou a cabeça negativamente. Certo, então. Pode se trocar, Aaron. Por hoje é só. Frank, fique para a cena da explosão. Está tudo quase pronto. Começaremos em meia hora se tudo correr bem. Aaron levantou-se da cama inquieto, a raiva dentro dele agora substituída por outra coisa que admiração. O Coringa não Frank, que passará a última hora lançando-lhe olhares sutis, porém perturbadores, de repente parou de reconhecer sua existência por completo. Ele simplesmente se moveu para um canto, encostou-se na parede e começou a resmungar baixinho novamente. Nolan não permitia cadeiras em seu set de filmagem. Todos ficavam de pé enquanto as cenas eram reconfiguradas. Aaron se virou para Christopher Nolan, que estava momentaneamente livre após supervisionar a equipe que instalava explosivos no set de filmagem. Esse comportamento é normal para aquele cara, Frank? Perguntou ele, hesitante. Não, Chris balançou a cabeça. De certa forma, sim. Mas hoje, ele se superou. Nunca vi essa garra nele antes. O peso por trás de suas palavras, a maneira como ele se movia, não estava lá da última vez. Ele fez uma pausa e olhou Aaron diretamente nos olhos. Anotem o que eu digo. Esse cara vai ganhar um Oscar no ano que vem. Aaron deu uma risadinha. Você não quer dizer que ele será indicado no ano que vem? Não, disse Chris categoricamente, sem deixar margem para a interpretação. Então virou-se e saiu para continuar seu trabalho. Aaron sentiu-se tentado a voltar para seu trailer e tirar o avental hospitalar que usava havia horas, mas algo o impedia. As palavras de Chris ecoavam em sua mente. Ele queria ver a cena final de Frank. Pelo que as pessoas diziam, essa era a cena do filme. Foi uma sequência altamente técnica, repleta de efeitos práticos e explosões cuidadosamente coreografadas. Um assistente de dublês que estava por perto garantiu a Aaron que cada explosão estava equipada com vários interruptores de segurança. Elas só detonariam se todas fossem acionadas simultaneamente, minimizando a possibilidade de acidentes. Ação. No instante em que a palavra foi anunciada, a energia no set mudou. Não apenas Frank, todos estavam prontos. Este era o grande momento. Frank, caracterizado como Coringa, passou desinfetante nas mãos e começou a caminhar pelo corredor do hospital.
Ao chegar ao final, apertou um botão no controle remoto que carregava. Atrás dele, uma série de explosões massivas devastou o hospital. Frank continuou caminhando, braços estendidos, balançando levemente, como se estivesse se deleitando com o caos. Cada passo parecia fácil, improvisado, mas era perfeitamente cronometrado. A equipe de dublês nos bastidores trabalhou em perfeita sincronia, acionando as cargas com precisão absoluta. Já do lado de fora do hospital, Frank se virou para encará-lo, braços abertos, olhos fechados, à espera. Nada. Sem explosão final. Ele se virou, confuso. Clicou no controle remoto algumas vezes. Ainda nada. Ele deu um tapa. Fez um clique de novo e bateu os pés no chão de um jeito cômico, como uma criança fazendo birra. Dessa vez, a grande explosão aconteceu. Seu corpo estremeceu com um medo fingido, depois se transformou num tremor de prazer perverso. Sem hesitar, ele subiu no ônibus escolar amarelo que vinha atrás. Enquanto o ônibus partia em alta velocidade, o hospital atrás dele desabou em um estrondo glorioso monte de ruínas. Uau, sussurrou Aaron com os olhos arregalados. Ele não foi o único. Assim que o diretor gritou corta, a equipe explodiu em aplausos e vivas. Eles tinham acertado de primeira, exatamente como planejado. Mais tarde, quando Aaron voltou ao seu trailer, ficou surpreso ao encontrar alguém já esperando do lado de fora. Frank. Ele estava diferente agora. A maquiagem ainda estava lá, mas seu sorriso maníaco definitivamente havia sumido. Ele parecia menos um psicopata e mais um homem. O que você está fazendo aqui? Perguntou Aaron, cauteloso. Frank deu de ombros. Só queria me desculpar pelo que aconteceu mais cedo. Gosto de interpretar o babaca, mas não sou um. Eu provoco, mas só porque isso tira o melhor dos meus colegas de cena quando o roteiro pede ódio ou medo. Não é nada pessoal. Ele repetiu as palavras de seu personagem. Aaron foi pego de surpresa, mas genuinamente comovido. Não vou guardar rancor, disse ele sinceramente. Frank assentiu com a cabeça. Obrigado. Ele se virou para ir embora. Espere, gritou Aaron. Quem é você? Frank não parou de andar. Você vai descobrir um dia. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.